pessoal, tranquilão? Eu sou o Will, o ex-devedor, e nesse vídeo eu vou te ensinar a negociar as dívidas de maneira estratégica, de maneira eficiente, que vai te ajudar a sair do vermelho. Olha, baby, negociar é o que há. Eu costumo falar que um endividado tem que ter três conhecimentos muito básicos. Um que é a educação financeira. O segundo, dedo feio, né? Peraí. O primeiro é a educação financeira, que é a nossa base. O segundo conhecimento é sobre negociação, porque isso faz total diferença. Negociar é se relacionar, é você conseguir condições melhores de sair das dívidas. E o terceiro conhecimento é inteligência emocional, e isso faz total diferença na hora de você lidar com os seus problemas financeiros, porque você vai começar a criar estratégias eficientes que vão te ajudar a sair do vermelho. Então, eu vou te trazer aqui conhecimento básico de negociação. Eu costumo aprofundar esse conhecimento mais nos meus cursos de sair das dívidas, do workshops também. Costumo dar workshop sobre negociação, porque eu sei quanto isso é importante para o endividado, quanto é importante, quanto isso faz diferença na hora de sair do vermelho. Então, não deixe de seguir, não deixe, deixa teu like aqui. Deixa o teu like. É a única coisa que eu te peço. Compartilha o ex-devedor. Vamos aumentar essa quantidade de ex-devedores do Brasil. Então, bora para a nossa aulinha, para o nosso conhecimento. Vou compartilhar minha tela aqui e vou também expandir, porque eu gosto de botar slides. E falar nisso, eu vou deixar um link para você ver esses slides aqui na internet. Bom, baby, vamos lá. Como negociar as dívidas? Eita, Lelê, vamos negociar? E você vai ver quanto é fácil negociar, quanto é tranquilo, porque afinal de contas, negociar é se relacionar, é você trocar aquela ideia marota, sabe? Você não faz isso na fila do pão, no banco, você não faz isso na lotérica. Cara, você troca ideia com as pessoas, porque você tem medo de negociar com quem você está devendo. É trocar uma ideia. Poxa, eu tô te devendo, cara. Eu sei que isso causa uma certa vulnerabilidade, isso afeta bastante nossa autoestima, mas você não pode se definir em dívidas. Então você tem que saber se relacionar, porque negociar vai fazer muita diferença. É trocar uma ideia, é apenas considera que é trocar ideia. Se você botar isso na tua cabeça, você tira todo aquele peso na hora de negociar suas dívidas. Legal? Negociar para o endividado é mais do que se relacionar, é um ato de sobrevivência. Cara, eu já fiz muita besteira porque eu não sabia negociar. Inclusive, eu fui para o banco com uma dívida e saí com ela três vezes maior porque eu negociei ela de maneira errada. Negociar é um ato de sobrevivência. Por isso que eu fui buscar esse conhecimento, porque eu percebi que faria diferença na minha vida dali para frente e realmente fez diferença, facilitou muito eu sair de algumas dívidas, a capacidade de negociação. Então, isso vai te ajudar, porque o endividado, quando sabe negociar, ele consegue colocar consegue condições melhores para ele, não só nas parcelas que cabem no bolso, juros, sabe? Consegue baixar juros, consegue diminuir ou estender prazos, consegue, às vezes, até pular parcelas se não ter condições de pagar naquele mês. Então, negociar é um ato de sobrevivência. Tem que saber negociar, porque você consegue várias vantagens se você sabe trocar ideias, se você sabe realmente fazer acordos que são bons para as pessoas e que também são bons para você. Legal? Então, antes de negociar, tem que fazer um dever de casa e até atenta, tá bom? Pega papel e caneta, anota esses passos, porque tudo que eu vou falar aqui é muito simples de ser feito e que faz total diferença no teu futuro. Antes de negociar, você tem que ter um orçamento financeiro, gente, olha só, maluco. Tem que ter organização financeira, tem que ter um orçamento definido e tem que ser um orçamento real que cabe na tua vida, sabe? Faz um orçamento real, considere essas datas festivas, considere quanto você vai gastar mais, quanto gasta menos, para você saber quanto você vai ter disponível todos os meses. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente faz aquele orçamento bem estático. Ah, alimentação, com casa, com educação e tal, ah, dá R$ 200, mas desconsidera que tem Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia do Índio, Páscoa, Dia das Mães. Você tem que considerar que em determinado momento o teu poder de compra vai diminuir, porque tem alguma data que você vai comprar um presente, por exemplo. E você tem que considerar isso. Ou seja, durante o período que você quer negociar a dívida, se você tem uma ideia, vou parcelar em 12 vezes, considere então um ano inteiro e verifique o que, que você vai fazer durante esses meses, como é que vai ser seus gastos durante um ano. Dá um certo trabalho, mas isso faz diferença, porque esse é um orçamento real, é um orçamento sobre a sua vida. Nada de pegar aquelas planilhas que são todas coloridas, que entram na tomada, saem na outra, que fazem a velocidade da luz, cheia de gráfico. Cara, uma coisa simples: papel, caneta, planilha do Excel, aplicativo, mas que considere realmente a tua realidade, as tuas condições de gastos. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre organização financeira para gente de verdade, ok? Saber quanto você tem disponível para poder negociar a dívida é fundamental, porque você vai fazer um acordo dentro das suas capacidades. Também você tem que controlar suas granas. Eu botei no plural porque geralmente o endividado faz renda extra e você tem que controlar suas granas.
Aqui eu vou passar uma grande regra do ex-devedor, é a primeira regra e a fundamental é, durante a quitação de uma dívida, não faça novas dívidas, ou seja, você tem que controlar o seu dinheiro de verdade para poder não ficar pior a situação. E ter uma reserva. Mas espera aí, Will, eu estou endividado e você está falando para ter uma reserva? Sim, baby. Faz uma renda extra aí, usa cashback para poder gerar mais dinheiro, porque aí você paga uma conta com cashback, você pega um pouquinho de grana, junta, mas tenha uma reserva. E por que essa reserva vai te ajudar a não fazer novas dívidas? Eu também vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas já para te dar uma ideia, se você quer negociar R$ 200, trabalha, faz uma graninha extra, junta mais R$ 200, deixa guardado, porque caso falte R$ 200 no futuro, você tem algum perrengue, você tem de onde tirar essa grana para poder pagar aquela parcela e assim você não vai quebrar um acordo, porque depois que você firmou um acordo, se você quebrar, a situação pode ficar um pouco ruim. Então você tem que ter na tua mente que você tem que ter uma reservinha para lidar com essa negociação, ou seja, é pelo menos um mês garantido lá para frente que você não vai faltar, tá bom? Ficou entendido, né? Sim, eu espero. Legal. O que você não deve, como você não deve negociar, o que você não deve fazer na hora de negociar. Para começar, você não deve negociar em atos e terminais bancários. Sabe? Tem uma regra, outra regra, tá bom? Tudo que é muito fácil geralmente é muito caro. Esses aplicativos, esses terminais bancários, eles oferecem propostas que são feitas pela máquina e elas têm geralmente juros muito altos. E aí, por mais que você considere só parcela, você tem que levar em consideração também o tempo e os juros. Porque se você parar para pensar, mas é R$ 149, cabe no meu bolso, mas é 72 vezes. Às vezes, você negociando com a pessoa ou por telefone, você consegue pagar esses R$ 145 por exemplo, 48 vezes. Isso vai te livrar bastante tempo de pagar parcelas à toa. Então, procure negociar presencialmente. Olha, preferencialmente presencialmente. Se não puder, por telefone. Mas nunca por aplicativos de terminais, porque você tem que pegar, baixar o máximo possível. Quanto mais fácil, mais juros você paga. Também nunca negociar no desespero, baby, porque com a emoção não abalada, a gente tende a fazer cagadas financeiras. Tem equilíbrio. Também nada de negociar com cálculos mentais. Por isso que eu passei para você fazer o teu orçamento da vida real, organizar as finanças de maneira eficiente, saber como você tem disponível. Porque se você fizer eu acho que dá para pagar. Esse eu acho já ferra com tudo, tá bom? Esse eu acho, olha, ferra tudo, baby. Então, Seraziane, louca, nada de negociar no eu acho, Deus vai me ajudar, eu vou dar um jeito. Porque sempre dá cagada, sempre dá ruim quando a gente negocia assim. E também não negocie com a mentalidade tentando se livrar dos problemas. Espera aí, Will. Isso parece confuso. Não, não é confuso. Vamos lá. Você vai negociar para resolver o problema e não para se livrar. Quando a gente tenta se livrar do problema, está com desespero. E desespero atrapalha, está deixando a emoção falar mais alto que a razão. Você tem que negociar para resolver o problema e não para se livrar dele. São duas mentalidades diferentes. Porque quando você quer se livrar, você aceita qualquer condição, porque você só quer tirar aquele peso das suas costas. Quando você quer resolver, você conversa, você busca sempre o melhor caminho e um caminho vantajoso. Legal? Então, vou passar agora o script de negociação, porque esse aqui é o poder. Vamos lá. Você tem que saber onde você quer chegar. Se você quer baixar os juros, se você quer estender o prazo, quer diminuir o prazo, se você quer pagar menos, você tem que ter um objetivo muito claro nessa negociação. Você não pode arregar o teu popô da cadeira enquanto você não conquistar esse objetivo, ok? Você não vai fechar acordo nenhum se você não tiver esse objetivo alcançado. Você tem que saber também onde você pode chegar. Por exemplo, se você tem R$ 200 disponível para negociação, você fez o orçamento e percebeu que tem R$ 200 disponível, que você vai fazer, baby? Você vai negociar R$ 175. Por quê? Você vai jogar um pouquinho mais para baixo para o cara se oferecer, olha, 175 não dá, mas 200 dá. E aí você está dentro do teu cobertorzinho financeiro da segurança, sabe? Está cobertinho com a segurança. É importante você negociar uma condição que você consiga alcançar. E aí, geralmente, se você oferecer R$ 200 de cara, dificilmente você vai alcançar. O cara vai tentar aumentar. Então, sabe aquela regra? Nem eu nem você, tanto. Então, você tem que oferecer um pouquinho mais baixo para poder chegar no valor que você pode alcançar. Se ele fechar no valor mais baixo, ok, pega esse dinheirinho, faz a tua reservinha, porque ele vai estar disponível para te ajudar a se livrar de outras dívidas no futuro. Mas negocie sabendo onde você quer chegar e onde você pode chegar, e também tem uma proposta
clara e definida. Participe, converse durante a negociação, porque isso faz muita diferença, tá bom? Você não negocie só balançando a cabeça como figurante do Cacete Planeta. Não sei quem viu o Cacete Planeta, mas eu acredito que você tenha visto. Se você não viu, sabe aqueles figurantes daquelas novelas bíblicas da Record, que só passa, olha, nem sabe nem o que está falando ali? Então, você vai ter que negociar com presença, sabe? Autoconfiança. Aí, ó, até o último item. Não negociar sem confiança, baby. Se você negociar sem confiança, alguém pode se aproveitar de você e aí não vai ser legal, você vai piorar o problema. Negocie com autoconfiança, vai lá, troca uma ideia e pronto, e pai, pum, não vai negociar, sabe, borocochô, porque isso, olha, o medo deixa cheiro, o desespero deixa cheiro, os sentimentos ruins deixam cheiro, e aí a pessoa pode usar isso contra você, tá bom? Legal. Faça cálculos realistas, como falei. Se você quer arcar com uma parcela de R$ 200, então calcula, joga um pouquinho mais para baixo, mas que seja dentro da tua realidade. Nada de negociar. Ah, não, 250, tá, acho que dá sim, se me apertar um pouco. Baby, não faça isso, que dá muito ruim. Você também tem que contactar o banco de forma certa, como eu falei, não falar no aplicativo. Isso aqui é uma revisãozinha, tá bom? Uma revisãozinha. E você tem que participar da solução durante a conversa. Eu gosto de falar, voltar, só para fixar na tua mente o conteúdo. Então, vamos fazer cálculos realistas, vamos falar com o banco de forma certa, tá bom? Nada por aplicativo, nada por terminal, e vamos sugerir, vamos participar durante a conversa lá, durante a solução, vamos oferecer soluções e também estar autoconfiante disso, tá bom? Sempre com autoconfiança. Legal. Pesquise as condições oferecidas pela concorrência. Isso aqui é o que há. Olha só, se você quer fazer um empréstimo para poder se livrar de um cartão, que eu não considero, mas enfim, dependendo da tua realidade, essa é a melhor solução. Ou se você quer negociar um empréstimo que você já tem ativo e esse empréstimo está lá, cara, vai na concorrência, vê a condição que ele tem e pega essa proposta e mostra lá para o gerente do banco, porque antes de mais nada, o gerente do banco é um vendedor e ele quer bater metas. Ele vai fazer de tudo para poder você não sair para o concorrente, tá bom? Ele e vai tentar baixar, vai tentar oferecer melhores condições para você durante a negociação. Então, pesquisa a concorrência, saber que nem você faz lá para comprar um biscoito. Você vai no mercado, vê que o biscoito está R$ 5, vai no outro mercado ele está R$ 4,50, você vai comprar onde? No 4,50. Ou você vai chegar com um panfleto lá e falar, cara, aqui ó, tá R$ 4,50 no outro. Você me oferece, eu posso comprar aqui a R$ 4,50? Porque você tem esse direito, tá bom? Se você não sabe. E aí é isso, tá bom? Você vai negociar oferecendo as condições, pesquisando as condições do mercado. Isso já vai dar também uma outra impressão, que vê que você realmente é uma pessoa interessada, uma pessoa que você está realmente querendo resolver o problema, você está buscando soluções e que isso vai, cara, vai dar uma outra visão na pessoa que está negociando contigo. Você também tem que analisar a contraproposta, aquela revisãozinha. Vamos voltar para o conteúdo. Eu gosto de ir e vir para poder fixar na tua mente. Analisa a contraproposta. Quando o cara oferecer tanto, você tem que analisar e ver se está dentro do teu bolso, se cabe dentro da tua realidade. Não se intimidar. Geralmente o cara do banco fala algumas coisas difíceis, aquela coisa toda aí. Ok, não se intimide, porque você tem que estar com a autoestima fortalecida na hora de negociar. E participar de feirões faz a diferença sim, baby. Participar de feirões te ajuda muito. Só que eu vou te dar um outro bizu, vou te dar um outro caminho aqui para participar dos feirões. Na hora que você está vendo que tem uma condição lá, negocia essa dívida aqui por R$ 450, liga e oferece condições mais baixas. Geralmente eles aceitam. Porque se a proposta está lá no feirão, porque o cara quer realmente que você pague essa dívida. Aí, se você oferecer outras condições que caibam no teu bolso, da tua realidade, ou que seja mais barato, por que não tentar? Gente, você já tem um não, né? Já tem um sim. Não, pera, você não tem um não. Vamos atrás da humilhação. Vamos lá, vamos trocar ideia com o cara, vamos ou argumentar, não vamos ter medo disso não, gente. Qualquer coisa, pega um pouquinho de verniz, hidrata a cara de pau, mas oferece condições mais baixas e vê se você consegue se colar, colou. Se não colar, ok, baby, vida que segue, mas tente sempre as melhores condições. Tente pagar pelo menos aquilo que você gastou, tenta baixar os juros. E aí, nos feirões, tem uma condição boa? Você ligando, você pode conseguir uma condição melhor. Inclusive, eu, que vos falo aqui nesse momento, já consegui me livrar de dívidas nessa situação, viu? No feirão, eles querem baixar, querem que eu pague essa dívida de R$ 600. Eu vou ligar, vou oferecer 500. Vai que cola. E colou. E colou. Então, isso dá certo, ok?
Legal, você tem que se conectar com a pessoa que está na frente, porque afinal de contas, negociar é se relacionar. Então, geralmente, nós seres humanos temos uma coisa chamada ego e gostamos de ostentar nossos egos. Então, olha para a mesa da pessoa, verifica se ela tem um porta-retrato. Nossa, família bonita. Isso facilita a comunicação, porque você cria um elo com a pessoa. Olha, se tem uma coisa que tipo, chama a atenção, mas não faça isso de falciane, não, hein, baby? Porque a nossa mente detecta falcianes, a gente percebe falcianes. Tenta se conectar com a pessoa genuinamente, sendo gentil, seja gentil, sabe, com um sorriso no rosto, bom dia, boa tarde, boa noite, seu chocolatinho, precisa da tua ajuda, eu tenho certeza que você é uma pessoa competente, tenta se conectar com a pessoa, tenta ver o que vocês têm em comum para poder facilitar esse papo. E também tem que ter a ideia de ceder um pouco. Como eu falei, o gerente do banco, ele também é um vendedor. Então, geralmente, vai oferecer ali um seguro, uma capitalização. Gente, é horrível. Não tem problema. Se vai ajudar, você perceber que isso vai te ajudar a fechar um bom acordo, aceite. Não pode ter venda casada, tá bom? Isso não é venda casada. Ele vai oferecer um produto, você adquire ou não. Mas espera 2 dias, vai lá e cancela. Não tem problema nenhum, não. Vai lá e cancela. Você ajudou o cara lá a bater a meta dele, te ajudou a conseguir condições melhores, e aí fez uma negociação muito boa, porque os dois lados saíram na vantagem. E seja gentil, gente. Sorriso no rosto, bom dia, boa noite, porque a falta de educação, ó, não fala a falta de educação de conhecimento, a falta de educação de postura, de lidar com as pessoas, sabe? Que a pessoa mal educada, cara, é um muro que se ergue diante de uma negociação, porque ninguém gosta de negociar com alguém gritando, ninguém gosta de trocar ideia com uma pessoa que é grossa, que é estúpida. Então, seja gentil. Se não tá fluindo bem, cara, ok, não tá dando certo. Então, volta amanhã, talvez outro dia, tá bom? Mas seja sempre gentil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Traz com a educação, que a educação abre portas, abre caminhos, abre janelas, abre fronteiras. Então, isso vai te ajudar muito a ser educado durante a negociação. Legal? Também não mentir, porque a nossa cabeça consegue perceber mentira. E aí isso não é legal. Isso também cria uma barreira, então nada de você mentir. E também peça ajuda se você perceber que tem um termo ali que você não entende, se é uma coisa, poxa, o acordo não estou entendendo muito bem. Olha, eu não estou entendendo, vou pedir ajuda aqui, tá bom? Vou ligar para uma pessoa e aí eu faço o negócio dependendo dela. E também tenha conhecimento, entenda as leis que te protegem, entenda as condições que podem, tipo, ser oferecidas, que não pode ser feito. Inclusive, eu tenho um podcast, o podcast do ex-devedor, que você pode ouvir no Deezer, Spotify, qualquer canto aí, que fala muito sobre isso. Né? Eu tenho 2 episódios falando sobre as leis que protegem os endividados. Vale a pena você conferir, porque isso vai te dar conhecimento, saber como você pode se proteger. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu costumo dar para as pessoas negociarem. Isso faz diferença. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido na tua vida. Vamos voltar aqui, né, para ficar uma capinha bonita para gente fechar. Estou encostando tudo, gente. Enfim. Vamos, olha, negociar faz diferença, ajuda pra caramba na hora de sair do vermelho. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na tua vida, que te ajude a sair do vermelho e que eu te encontre em breve no campo do mundo. E não deixa de compartilhar, não deixa de dar o like aqui, porque, gente, isso faz diferença, isso ajuda. Vamos aumentar a corrente de devedores. Eu te encontro segunda-feira no topo do mundo, muito em breve. Até mais!